Nona aula: Testemunho pessoal. Objetivos: explicar o que é testemunho evangelístico, explicar por que o testemunho é necessário, mostrar como se prepara um testemunho, mostrar exemplos de testemunhos. Revisão: rever a caderneta de estudo devocional, testemunhar um para o outro do que Deus lhes está ensinando pela sua palavra. Recordar as aulas anteriores propondo as seguintes questões. 1. O que sabemos acerca dos desígnios gerais de Deus para a nossa vida? 2. Cite algumas das promessas da Bíblia relativas à vontade de Deus. 3. Quais são os passos que precisamos dar para discernirmos a vontade de Deus? Responder a quaisquer perguntas que ele possa ter. Lição: o testemunho pessoal. O testemunho pessoal é uma narração verbal dos fatos relacionados com certo acontecimento. A palavra testemunho muitas vezes é associada ao tribunal do júri. Num julgamento, o testemunho não pode ser uma argumentação inteligente, nem um acontecimento fictício, mas sim uma clara exposição de fatos. O mesmo se diz de um testemunho no plano espiritual. Nosso testemunho pessoal consiste simplesmente na narrativa dos fatos relativos à nossa conversão, aos eventos subsequentes. Quando apresentamos esses fatos com clareza, o testemunho pode tornar-se um forte instrumento de evangelização. Esta lição deve ser o início da preparação do novo crente para testemunhar de sua fé. Ele deve preparar um relato de seu testemunho pessoal. Este é um elemento básico na pregação do Evangelho. Embora tratemos do assunto em apenas uma aula, será bom trabalharmos esse instrumento na vida do crente durante várias semanas. Por que o testemunho é necessário? Muitos crentes nunca param para pensar nos fatos específicos relacionados com sua conversão. Quando confrontados com a questão do que significou para eles o fato de receberem a Cristo em sua vida, os novos crentes talvez não saibam dar explicações específicas. Isso prejudica a credibilidade do seu testemunho. E quando uma pessoa se prepara para responder a essa pergunta, geralmente ela tem mais calma e confiança para relatar tudo. Quando o novo crente memoriza seu testemunho bem escrito e com bom teor evangelístico, ele se torna um instrumento capaz da evangelização. Muitas situações que nos ocorrem durante o dia acabam se tornando oportunidades para uma boa palavra evangelística. Existem muitas chances de darmos nosso testemunho pessoal em conversa com as pessoas. Outra vantagem de apresentarmos nosso testemunho quando falamos do Evangelho é que isso confere um sabor todo pessoal à mensagem. Muitas vezes, num culto evangelístico, é bom que alguns crentes deem seu testemunho. Isso ajuda a mostrar que a mensagem do Evangelho realmente transforma vidas. É um instrumento útil que o novo crente deve cultivar. Como se prepara um testemunho? A seguir, damos alguns dados específicos que ajudarão na preparação de um testemunho evangelístico. Quem ainda não escreveu o seu, deve fazê-lo antes de tentar ensinar o novo crente a escrever o dele. Orar, pedindo a Deus orientação e sabedoria para escrevê-lo. O Senhor promete dar-nos sabedoria. Recordar a 8ª aula de aconselhamento. Por isso, podemos pedi-la a Ele. Ele deve basear-se em 3 pontos, para que possamos transmitir a ideia com lógica e clareza. Deve ser relativamente curto, de 3 a 5 minutos. Atitudes e ações que eu adotava antes de tornar-me crente,
as circunstâncias nas quais se deu a minha conversão e as mudanças que ocorreram em minhas atitudes e ações após ter recebido Cristo. Quem se tornou crente quando ainda criança deve salientar o ponto C, que é as mudanças que ocorreram em minhas atitudes e ações após ter recebido a Cristo. Quarto, narrar fatos específicos. Será bom citar pelo menos 5 acontecimentos relacionados com cada um dos 3 pontos acima. Isso pode tomar algum tempo, mas aumenta muito a qualidade do testemunho. Quinto, apresentar detalhes interessantes que despertem a atenção dos ouvintes. 6. Citar alguns versos das Escrituras, mas não muitos. Nosso objetivo nesse momento é dar nosso testemunho e não pregar. 7. Corrigir e reescrever o testemunho até que ele tenha um conteúdo lógico e comunique bem a mensagem. 8. Será bom explicar os termos evangelísticos que os não crentes possam desconhecer. 9. Ler o testemunho de outras pessoas ou ouvir outros darem seu testemunho. Isso nos ajuda a descobrir o que podemos fazer para melhorar o nosso. E 10º, decorá-lo. Resumo. Ajudemos o novo crente a preparar seu testemunho. Devemos dar-lhe o nosso para servir-lhe de modelo. Precisamos colocar a pessoa em situações nas quais ela venha a utilizar essa poderosa arma para a evangelização. Para que ele consiga escrever bem seu testemunho, ele precisará de muito esforço, incentivo e de nosso auxílio. Podemos estudar com ele os modelos de testemunho dados abaixo, para que ele tenha algumas ideias de como se escreve um testemunho. Saibamos de antemão que essa preparação do testemunho pode levar várias semanas. Modelo de testemunho 1. Adulto. Lembro-me de quando eu era criança, minha família ia à escola dominical e aos cultos todos os domingos. Contudo, meu relacionamento com Deus era muito impessoal e provavelmente o único momento em que eu pensava nele era no domingo. Na adolescência, eu era considerada uma daquelas moças bem comportadinhas, algumas vezes para tristeza minha e, portanto, os anos de minha juventude transcorreram sem contratempos. Casei-me com um oficial da Marinha e passaram-se alguns anos antes que pudéssemos morar no local fixo. A essa altura já tínhamos filhos. Quando isso aconteceu, eu e meu marido, cuja experiência religiosa fora semelhante à minha, sentimos vontade de frequentar uma igreja. Foi o que fizemos e logo nos tornamos bastante ativos no trabalho. Cerca de 6 anos atrás, ocorreram vários fatos que influenciaram grandemente a minha vida. Talvez o mais importante deles tenha sido o fato de que meu marido recebeu a Cristo e começou a se preparar para o trabalho evangelístico. A princípio, eu ficava muito constrangida com tudo, pois achava que as pessoas iriam pensar que ele era um fanático religioso. Todavia, com o passar do tempo, aquele seu entusiasmo de falar aos outros a respeito de Cristo, bem como seu crescimento espiritual, impressionaram-me muitíssimo. Eu via a transformação que ocorria em sua vida e comecei a desejar que o mesmo acontecesse comigo. Certo dia pela manhã, eu me encontrava sozinha em casa e pedi a Cristo que entrasse em meu coração para ser meu Salvador e Senhor. Não aconteceu nada de muito espetacular, tampouco tive uma grande emoção, mas sei que aquele passo foi o mais importante que dei em minha vida. Desde aquele dia, Cristo tem estado operando pacientemente em meu coração. E eu o bendigo e agradeço pelas mudanças que se operaram em mim. Ele me deu um grande desejo de ler a Bíblia e de ter comunhão com Ele através da oração. Deu-me coragem de bater à porta de uma pessoa desconhecida e falar de Cristo. Retirou de mim todo o temor do futuro. O Senhor está comigo, não temerei. Salmo 118, verso 6.
Ele já me mostrou que nada do que o mundo pode nos oferecer é tão maravilhoso quanto o modo como Cristo responde às orações e como opera em nossa vida, conformando-a à sua perfeita vontade. Aquele Deus em quem eu pensava apenas uma vez por semana tornou-se a pessoa mais importante da minha vida. Modelo de testemunho 2. Jovem, moça. Quando eu estudava no colégio, era tímida demais e me sentia muito infeliz com a vida que levava, que eu considerava bastante monótona. Minha atitude era de rebeldia, porque eu achava que estava perdendo muitas das coisas boas da vida de que os outros jovens gozavam. Apesar de minha religião, eu não era melhor que ninguém. Aliás, como a única vantagem que ela me proporcionou foi fazer de mim uma garota boazinha, frequentadora de igreja, eu achava que ela estava me impedindo de me realizar socialmente. Eu fora criada na igreja e estava convencida de que já era crente, pois era assídua aos trabalhos e sabia algumas coisas a respeito de Deus e de Jesus Cristo, e cria sinceramente nesses fatos. Todavia, comecei a duvidar seriamente se esse conhecimento bastaria para tornar-me crente. Tais dúvidas surgiram quando conheci algumas pessoas que falavam do relacionamento pessoal que tinham com Jesus Cristo e de como ele havia transformado a vida delas. E não foi somente isso. Eu via que elas possuíam algo que eu não possuía. Fiquei surpresa também ao ouvi-las dizer que sabiam com certeza que tinham a vida eterna. Eu pensava que isso era algo sobre o qual a gente só podia ter esperanças, mas não certeza. Mais ou menos nessa época, alguns de meus familiares começaram a falar a mesma coisa, e eu me senti como que ameaçada. Após várias conversas com eles e com outras pessoas em cultos evangelísticos, vim a compreender que meu conhecimento e minha crença meramente intelectual acerca de Cristo não bastavam, e que eu precisava conhecê-lo de uma forma pessoal. Eu precisava fazer-lhe uma entrega definida de minha vida. Pedir-lhe que perdoasse meus pecados, que fosse meu Salvador. E precisava deixar que ele tomasse o controle de minha existência. Então, com a idade de 15 anos, tomei essa decisão. E ao fazê-lo, obtive a certeza da vida eterna com Deus, coisa que eu nunca pensara ser possível. Assim, tornei-me consciente de que era verdadeiramente filha de Deus e comecei a sentir uma grande fome interior, um desejo sincero de conhecer melhor a Deus, e passei a buscar esse conhecimento. Quando confiei em Deus naquele dia, Ele operou maravilhosamente em minha vida e proporcionou-me uma boa comunhão com os irmãos e também o doutrinamento, dos quais eu precisava para crescer espiritualmente. Já se passaram 2 anos desde que fiz minha decisão por Cristo, e posso dizer com sinceridade que estes foram os melhores anos de minha vida. À medida que o tempo passa, Jesus Cristo se torna cada vez mais real para mim. E à medida que o conheço melhor, eu o amo mais. E desejo servi-lo mais também. Ainda tenho problemas e lutas, mas quando eles me sobrevêm, ponho minha confiança em Deus e Ele me concede a vitória, de uma forma que só Ele pode nos dar. E como entreguei minha vida ao Senhor, tenho visto mudar muita coisa em mim. Agora contemplo o futuro que me aguarda, alegre e esperançosa, à medida que Ele revela seus planos para a minha vida. Jesus já me ensinou como é verdadeira essa promessa. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, verso 10. Modelo de testemunho 3. Jovem rapaz. Desde quando me lembro, eu sempre ia à igreja todos os domingos. Sempre ouvi a mensagem acerca de Deus e logo compreendi que, para ser crente, tinha de entregar minha vida a Cristo e confiar nele como meu Salvador. Na escola, percebi que os outros garotos não eram crentes e que eu teria de ser diferente deles, se quisesse ser crente. Resolvi que preferia ficar com os amigos. Procurei ser como eles e fazer as mesmas coisas que eles faziam.
Queria que meus pais pensassem que eu era crente e não deixei que ficassem sabendo da maneira como eu agia no colégio ou quando eu estava em companhia de meus amigos. Na igreja, eu me fazia passar por crente, mas o tempo todo eu sabia que não estava enganando a Deus. E foi assim que começou a minha dolorosa luta interior. Por um lado, eu sabia que devia dar minha vida a Cristo e que iria para o inferno se não o fizesse. Por outro lado, eu dizia: não, não posso. Se fizer isso, perderei meus amigos e ficarei sozinho e infeliz. Aquele conflito interior e minha luta com Deus realmente me atormentavam. Por fim, certa noite, todas essas coisas como que atingiram o ponto máximo. Eu não aguentava mais aquela inquietação e medo. Por isso, entreguei minha vida a Jesus. Pedi-lhe que me perdoasse por haver resistido a Ele e que entrasse em minha vida para ser meu Salvador. Eu queria viver para Ele. E que transformação essa simples oração operou em mim. Contudo, à medida que vou vivendo diariamente, creio que o fato mais importante para mim é o seguinte: mesmo que eu tivesse perdido todos os meus amigos, quando recebi a Cristo, posso dizer com toda sinceridade que ainda assim valeria a pena. Tudo porque Ele se tornou tão real para mim e está tão perto de mim que posso verdadeiramente afirmar: para mim, o viver é Cristo. Agora, eu não precisava mais conformar-me com o mundo para ser aceito pelo grupo social. E não perdi meus amigos como pensara que aconteceria. Agora, eu podia preocupar-me com eles, em vez de pensar apenas em mim mesmo. Já não precisava fingir para minha família, minha igreja e para Deus. Não existe mais aquela luta em meu interior, pois agora vivo somente para Jesus e minha vida revestiu-se de um novo significado. Não tenho mais medo de ir para o inferno, pois, sendo filho de Deus, estarei com Ele quando morrer. Tarefas. Letra A. Continuar a fazer anotações na caderneta de estudo devocional. Letra B. Continuar a ler os livros previamente indicados. E letra C. Começar a preparar o testemunho pessoal.